Coletivos Presente, solidariedade na pandemia. Olá, você que nos acompanha pelas plataformas digitais ou pela Rádio Paulo Freire, Universitária FM 99.9 MHz e a Paulo Freire AM 820 kHz. Esse é um episódio da série Coletivos Presente, produzida por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. E nesta série nós vamos apresentar a você iniciativas de entidades, coletivos populares, organizações de bairro e comunitárias na pandemia da Covid-19. Eu sou Chainan França e comigo na bancada está Caio Campos. Hoje vamos conversar sobre as ações do coletivo Pão e Tinta, um coletivo de cultura, arte e comunicação ligado ao mundo do grafite, que reúne artistas na comunidade do Bode, localizada no bairro do Pina. O talento dos integrantes do coletivo foi usado durante a pandemia para orientar a comunidade. Quem conversa com a gente sobre isso é Jéssica Jansen, representante do coletivo. Bem-vinda, Jéssica. Bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada pelo convite. Faço parte do coletivo Pão e Tinta e estou aqui para somar, essa contribuição aí com vocês. Obrigada pelo tempo e disponibilidade, Jéssica. Primeiro, a gente queria saber se tu poderia falar um pouco mais sobre a atuação do coletivo e o que foi que mudou na pandemia. Massa. Como vocês disseram, meu nome é Jéssica Jansen, eu tenho 29 anos. Eu sou advogada, mas também sou produtora cultural. Eu faço parte do coletivo Pão e Tinta, que é um coletivo de artistas periféricos e independentes aqui da comunidade do Bode, no bairro do Pina. O coletivo Pão e Tinta, ele começou como um acrílico de grafite lá atrás, há muitos e muitos anos, era sem paracril. E hoje em dia, ele é um coletivo que realiza um dos maiores eventos de arte urbana do Nordeste, que acontece de forma ininterrupta, acontece aqui nessa periferia, em áreas periféricas aqui do Pina. E há muito tempo, o Encontro Internacional de Artes Pão e Tinta foi dando... o Pão e Tinta não cabia mais só no Encontro Internacional de Artes Pão e Tinta. A gente viu a necessidade de se apresentar enquanto um coletivo que realiza ações sociais e ações de fortalecimento artístico e usa a arte como um poder de transformação social mesmo, para impactar jovens, crianças, enfim. E aí o Pão e Tinta lá atrás realiza esse evento, que é o Encontro Internacional de Artes Pão e Tinta, anualmente. E durante a pandemia, a gente se viu muito de mãos atadas, porque o festival não poderia mais acontecer no final do ano, devido ao lockdown, devido à quarentena. Outros processos de produção também que são realizados em parceria com o coletivo também acabaram sendo interrompidos. E aí a gente viu que a gente não podia parar, que a produção independente não tem essa possibilidade dos artistas independentes pararem, porque isso impacta diretamente na renda e consequentemente, no trabalho que é executado, E aí, desde o ano passado, em 2020, o coletivo Pão e Tinta e suas ações de transformação social por meio da arte se modificaram. O que aconteceu, Como eu disse, o coletivo promove esse festival, mas ele não se restringe só a esse festival que acontece no final do ano, existem diversas outras ações que acontecem. Uma delas é o leilão de artes, Pão e Tinta. Antigamente ele tinha outro nome, hoje ele é Leilão Pão e Tinta. Era um leilão que acontecia presencialmente, mas que a gente tem fé que vai voltar a acontecer presencialmente. Acontecia durante o encontro e acontecia em outros momentos, do ano. Era um leilão presencial, é um leilão que fortalece o trabalho de artistas periféricos. O artista pintava uma tela, entregava para a gente, e aí, se essa tela não tivesse nenhum lance, ela era queimada num tonel de fogo. E aí esse leilão sempre foi bem performático e tudo mais, e ele foi uma das primeiras coisas que foi readaptada para esse período de pandemia, enquanto uma ação de empreendimento mesmo, periférico aqui do coletivo. Esse leilão, existe uma página já no Instagram, que é o @leilão Pão e Tinta, e ele foi adaptado total para o modo online, para o YouTube. É muito massa porque, por mais que seja um empreendimento periférico, uma iniciativa de empreendedorismo do coletivo, a gente também consegue fortalecer e gerar renda para diversos artistas independentes. Porque o formato do leilão foi completamente adaptado,
A gente agora tem um leilão muito mais artístico, com bastante performance, com mistura de várias linguagens culturais, tem teatro, dança, música. Sempre lança um teaser antes do leilão, os teasers são muito massa, você pode conferir também no @coletivo Põe Tinta. Tem cada teaser, assim, mais incrível que o outro. Já teve leilão com tema espacial, já teve com leilão com tema de pirata. E aí foi uma das iniciativas que foi modificada, né, para o formato que a pandemia acaba exigindo da gente, esse formato remoto e distante. E aí os artistas mandam a tela e elas são leiloadas, e a cada leilão a gente tem cerca de 60 a 80 artistas sendo fortalecidos e remunerados com o valor das vendas das telas. Na realidade, hoje o coletivo Põe Tinta ele está praticamente inteiramente adaptado para esse formato remoto e tal. A gente tem produzido muita coisa online, e mesmo assim tenta fortalecer o máximo que a gente pode dessa forma. Mas acho que também uma das estreias de tudo foi o projeto Aquarelena. Esse projeto teve 2 edições, teve o Aquarelena 1 e o Aquarelena 2, o game. No Aquarelena 1 foram diversos artistas independentes convidados, eles faziam uma live pintando uma tela, mostrando suas técnicas artísticas, compartilhando conhecimento, compartilhando esse poder de transformação que a arte tem. E essa tela, ao final, ela era leiloada no leilão Põe Tinta. Então, era realmente uma geração uma geração e circulação de renda entre os artistas periféricos e independentes. Depois, a gente teve o Aquarelena 2, o game, que já foi bem mais interativo. Eram times, um grupo de artistas, cada um ficava num time, tinham madrinhas e padrinhos. Produziam a tela e tinha batalha de telas, e depois essas telas também iam para o leilão Põe Tinta. A gente escreveu alguns projetos no edital da Aldir Blanc, né, da Lei Aldir Blanc, e esses projetos foram aprovados. A gente escreveu um projeto do mapa artístico do Põe Tinta. Isso. E a proponente é Maria Rosa. Justamente sobre isso, Jéssica. Vocês estão desenvolvendo o mapa artístico, o 9º Encontro Internacional de Artes, através dessa lei que você citou, né? Aldir Blanc, aqui em Pernambuco. Como vocês têm conseguido manter a sustentabilidade do coletivo, assim? Pronto, justamente isso. Depois que a gente viu que dava para adaptar, né, que a gente, enfim, tem que dar os pulos da gente mesmo, porque é isso, a situação mudou, a gente não tem como ficar parado. Depois que a gente viu que a gente tinha condições, a gente tinha uma equipe engajada, né, que é importante dizer que eu estou representando o coletivo agora nessa entrevista, mas o coletivo é formado por cabeças múltiplas, assim, pessoas muito engajadas, cada uma com sua competência artística em uma área específica. Isso tem funcionado muito bem, esse trabalho coletivo, realmente, essa soma de forças tem funcionado muito bem. E a partir dessa equipe que a gente constrói, né, que diariamente, a gente tem uma sede aqui, que a gente chama de Casa Colaborativa Põe Tinta, é uma sede de produção, que é onde eu estou agora, inclusive. E aí esse espaço de produção, que é a Casa Colaborativa, a gente mantém ele, né? Não vou dizer que é fácil manter ele, mas é muito fundamental ter esse espaço, porque é um lugar de brainstorm, né? De chuva de ideias, é um espaço de produção, de escrita, de criatividade, de produção artística mesmo. Tem artistas do coletivo que vêm para cá, pintam tela e tal. De criação, um espaço de criação, produção e construção. E aí, tendo esse espaço, a gente conseguiu também escrever alguns projetos. A gente também, hoje em dia, tem trabalhado com a elaboração de projetos, né? Sempre que abre edital, a gente, quando tem condições, porque, por exemplo, agora a gente está executando vários projetos ao mesmo tempo, então fica um pouco mais comprometida a escrita dos editais que estão abertos agora. Mas, ano passado, a gente escreveu alguns projetos na Lei de Incentivo à Cultura, né? Na Lei Aldir Blanc, e ainda bem, Glória, Giovana, eles foram aprovados. A gente teve o projeto do mapa artístico do Põe Tinta, e que é um mapeamento mesmo dos grafites que existem aqui no bairro do Pina, os grafites que foram feitos em parceria com o Festival de Arte do Põe Tinta, com o Encontro do Põe Tinta. É um mapeamento muito importante aqui para esse coletivo. Em breve vai estar pronto. Quem está de frente desse projeto também é Maria Rocha.
enfim, junto com toda a equipe, né, porque é realmente uma equipe coletiva. E também tem um projeto que a gente está tocando, que vai acontecer no dia 9, 10 e 11 de abril, mas já está numa fase intensa de pré-produção e produção, que é o projeto do Encontro Internacional de Artes Põe em Tinta, que é justamente aquele encontro que eu falei lá atrás, né, que o Põe em Tinta fazia desde há mais de 10 anos. Inclusive, essa é a 9ª edição, que seria no ano passado, mas aí, devido à pandemia, a gente precisou dar essa esticadinha para ela acontecer agora em março. Ela acontece normalmente em setembro. A nossa expectativa é que ela aconteça a 10ª edição em setembro desse ano, se tudo melhorar presencialmente. Vamos ver, vamos torcer, vamos vibrar. Mas agora foi aprovado na Lei Aldir Blanc o 9º Encontro Internacional de Artes Põe em Tinta, com a temática sobre vivências periféricas, porque cada Põe em Tinta, cada festival tem um tema, todo ano tem um tema. O último, que foi em 2019, foi Corpos em Algo, que falava muito sobre essa questão das corpos transgêneros e tal. Foi nesse foco. Desculpa te interromper, mas tu tinha comentado há um tempo atrás sobre a dificuldade de renda dos artistas periféricos, né? Nesse momento de pandemia. E é importante a gente comentar sobre isso também. Eu queria saber se tu pode falar um pouco sobre a situação desses artistas. Aqui o coletivo, ele não é só um coletivo de artistas urbanos do grafite, tá? A gente tem aqui pessoas envolvidas com diversos segmentos culturais, com arte, com dança, com performance, com música, com pesquisa, enfim. E a gente tem percebido, tanto de feedbacks pessoais, né, dos artistas, a dificuldade que eles tiveram e o quanto, por exemplo, o Aquarelena foi importante para complementar uma feira, o quanto o leilão Põe em Tinta tem sido importante para ajudar na compra de um gás, para conseguir ajudar a fechar uma conta de luz. Porque os eventos de arte urbana, os eventos de galeria, muitos projetos foram cancelados, muitos shows, muitas mostras foram canceladas. A gente tem, por exemplo, aí o FIG, né? Festival de Inverno de Garanhuns, que muitas vezes fortalece vários artistas, não existiu. Vários editais culturais estão tendo que se readaptar ainda a essa realidade da pandemia. Então, essa questão dos editais ainda está muito embrionária. A Aldir Blanc, realmente a Lei Aldir Blanc foi um suspiro, assim, foi um respiro, aliás, desculpa. Foi um respiro para muitos artistas. A gente vê muita gente que conseguiu aprovar projeto, e isso aliviou, mas não porque é algo, nossa, não é uma migalha, sabe? É uma obrigação, é uma contrapartida, porque todos os espaços culturais, todos os espaços artísticos, casas de cultura, locais de cultura estão fechados, sabe? Está tudo fechado. Lugares em que artistas se apresentam, lugares em que artistas produzem, as pessoas não têm comprado tanta tela mais, as pessoas não têm demandado tanto mais produções artísticas. Então, é isso, esses incentivos culturais, esses editais, eles surgem realmente como uma contrapartida, porque senão daqui a pouco, cada vez mais a linha da miséria e da pobreza vai se alargando, e a gente acaba escoando nessa situação que o Brasil está hoje em dia, né? Mas é isso, com o mínimo assim que a gente tem conseguido gerar uma renda e fazer a economia circular no meio da arte independente. Ai, que ótimo, Márcia. É bem importante isso. Além desses trabalhos voltados para o mundo artístico, durante a pandemia vocês desenvolveram também um trabalho de conscientização dentro da comunidade, né? Porque o coletivo é bem ligado à comunidade. Você pode falar um pouco mais sobre como foi esse processo de conscientização sobre a pandemia na comunidade? Claro. Aqui no Pina, a gente costuma dizer que existe uma efervescência cultural e social muito grande, né? A gente tem um coletivo Põe em Tinta, mas a gente também tem outros movimentos sociais, como, por exemplo, a Livroteca Brincante do Pina. O Põe em Tinta e a Livroteca fazem parte de um núcleo de comunicação aqui do Pina, chamado Caranguejos Pensantes. Esse núcleo de comunicação, ele desenvolve hoje em dia uma rádio comunitária chamada Rádio de Andada, A Voz da Lama. Vocês estão ouvindo A Voz da Lama, a rádio de andada do Pina. Por que rádio de andada? Porque essa rádio anda pela comunidade, levando e dando acesso para a população aqui do Bode sobre assuntos que muitas vezes são negados a essas pessoas, né? Que não são veiculados em meios de comunicação de massa e tudo mais, assuntos sobre conscientização de saúde,
questões de gênero, de política, tem uma pauta jurídica. Eu sou advogada, né? Como eu disse, eu construo uma pauta jurídica com uma linguagem bem acessível. E esse núcleo de comunicação também abarcou a questão do coronavírus, né? Trazer informação, conscientização sobre a questão da Covid-19 dentro da comunidade. Então, mensagens de conscientização e informação realmente sobre o vírus. A gente entende também que é muito pouco eficaz dizer para uma pessoa que vive numa palafita, né? Porque aqui no Bode a gente tem várias famílias que moram em palafita. É muito complicado dizer para essas pessoas fiquem em casa, lave as mãos, quando às vezes essas pessoas não têm nenhum saneamento básico mínimo dentro de casa. Só que dentro das limitações da comunidade, e entendendo a situação da comunidade, a gente busca trazer informação. Essa rádio comunitária, ela tanto é veiculada nas plataformas digitais, Spotify, YouTube, Deezer, etc., e no próprio Instagram da Biblioteca Brincante do Pina, como também ela também é veiculada pela Bike de Som. Então, ela entra nos becos, entra nas vielas, ela realmente consegue atingir a população toda. E, além do mais, ela também circula pelo barco da biblioteca, que é a Barcoteca. Então, a gente bota uma caixinha de som no barco e as famílias da Palafita também têm acesso a essa informação. Nessa rádio foi veiculada a campanha Corona nas Periferias, hashtag Corona nas Periferias, que foi uma campanha desenvolvida pela Biblioteca, também em parceria com o coletivo Põe em Tinta, mas assim, a gente pode encontrar mais informações sobre essa campanha no Instagram da Biblioteca Brincante do Pina, que é uma campanha de arrecadação de fundos, arrecadação de cesta básica, de materiais de higiene, de dinheiro, para as famílias que moram aqui na comunidade do Bode e são diretamente impactadas com a pandemia, porque aqui a gente tem pessoas que têm comércio, a gente tem uma cultura tradicional marisqueira e pescadora muito forte aqui dentro. Então, essas pessoas são autônomas, né? Elas fornecem os insumos de pesca para restaurante e tal, e a gente sabe que todo mundo foi abalado com a pandemia. E aí já é uma galera que já vive uma situação bem difícil muito antes do coronavírus, né? Já tem um descaso do poder público muito antes do coronavírus. E aí é isso, essa campanha com hashtag Corona nas Periferias também, que puder ajudar e fortalecer. Isso toca exatamente no que a gente queria perguntar agora para encerrar, que é como as pessoas que têm interesse, né, em contribuir com o coletivo podem ajudar no trabalho de vocês. Massa. Primeiro, segue a gente nas redes sociais, @coletivo Põe em Tinta. Segue também o Leilão Põe em Tinta, @leilão Põe em Tinta. Nesse festival que a gente vai organizar agora, vai ter um leilão, vai ter uma edição do leilão. O valor arrecadado com a venda dessas obras do leilão vai ser usado justamente para continuar essas ações de fortalecimento aqui dentro da comunidade, né? Segue também a Biblioteca Brincante do Pina. Lá, no Instagram da Biblioteca, a gente tem todas as informações sobre como doar para essa campanha Corona nas Periferias. A gente tem um link list lá no perfil da Biblioteca, com todas as informações direitinho. Tem também a Coletiva Cabras, né, já que é para falar sobre ajuda, vamos falar também da Coletiva Cabras, que é um outro movimento social aqui da comunidade do Bode, mas é voltado para as mulheres daqui, para as marisqueiras, pescadoras e todas as mulheres que moram aqui na comunidade, com apoio psicológico, apoio às questões familiares, questões de gênero. Também Coletiva Cabras também está fazendo uma campanha de ajuda e fortalecimento para as mulheres aqui da comunidade que estão em situações precárias, né? Tanto por conta da pandemia, quanto por conta de questões ligadas a gênero também. E o coletivo Põe em Tinta, saca também, vai olhar lá no canal da Palafita Produções no YouTube. Com certeza o festival já vai estar lá disponibilizado para vocês assistirem. Vai ser um festival que vai ter oficina, sabe? Porque para a gente, realmente, a arte é um processo de transformação social, então a gente quer compartilhar o conhecimento artístico que existe. Então vai ter oficina de técnicas artísticas, vai ter oficina de mídias sociais. Então, para você que está precisando sair do seu empreendimento físico e colocar um empreendimento online, se liga, vai ter oficina de mídias sociais explicando todas as estatísticas do Instagram e tudo mais, como fazer o seu negócio crescer. Vai ter oficina de fotografia com smartphone, vai ter roda de diálogos. Enfim, dá uma sacada no material que tem na Palafita Produções também. Acho que divulgar, compartilhar o trabalho que a gente faz e desenvolve é sempre bom. Entra no Instagram do coletivo. Claro que vai ter muito grafite, né? Vai ter muita música também, muita arte, muita dança, muita performance sempre. E é isso, acho que compartilhar, divulgar, entrar nessas redes sociais e divulgar o nosso trabalho é uma das formas que você pode fortalecer e fazer com que esse trabalho chegue
em pessoas que podem ajudar financeiramente, que podem ajudar com algum material de construção, que podem ajudar com material de higiene, com cestas básicas, e é isso. Maravilha, maravilha. Só para encerrar, você falou agora de mídia, eu queria te perguntar como vocês avaliam o modo como a mídia corporativa e as autoridades falam com a periferia sobre pandemia? Tu acha que a linguagem assim, é adequada, que a informação chega? Não, não acho que a linguagem é adequada e não acho que a informação chega. Para mim, a mídia corporativa, né, a mídia massiva, ela é inacessível e ela também faz uma vista completamente grossa para a realidade social. Porque, como eu te disse, a gente não pode só falar sobre ficar em casa e lavar as mãos quando às vezes a pessoa não tem água encanada em casa e quando às vezes a pessoa tem uma casa que o teto pode cair a qualquer momento, sabe? E uma casa que esquenta demais porque não tem uma estrutura mínima de alvenaria que possa permitir a circulação de vento. É muito complicado. A gente precisa fazer campanhas relacionadas ao corona e, né, de prevenção, entendendo qual é a realidade do brasileiro. E falando aqui como uma moradora da comunidade do Bode, entendendo qual é a realidade dos moradores e moradoras da comunidade do Bode. Por isso que a gente faz as nossas próprias mídias alternativas e independentes por aqui. A gente faz a informação circular de uma outra forma, de uma forma que seja mais acessível e que dialogue com a comunidade. Massa, massa. Nós encerramos este episódio da série Coletivos Presente, agradecendo a Jéssica Jansen e a você que nos acompanhou, também pelas plataformas digitais ou pelas rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 kHz. Jéssica, muito obrigada por ter cedido um pouquinho do teu tempo para a gente e obrigada por apresentar esse trabalho tão interessante também, viu? Valeu, galera, muito obrigada. É muito gratificante também ter sido convidada. Estou aqui representando o coletivo Põe Tinta. E é isso, compartilhem nosso trabalho, conheçam que vocês vão curtir bastante. Valeu demais pelo convite. A produção desse episódio foi feita por mim, Shana França, com os meus colegas do curso de jornalismo Caio Campos, Giovana Carneiro, Júlia Mello, Natália Cruz, Luane Barbosa. A orientação foi da professora Ivana Fechini, do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Na edição e apoio técnico, Beth Farias, do Laboratório de Imagem e Som, LIS. Você encontra outros episódios da série Coletivos Presente nos canais do YouTube da Rádio Universitária, Paulo Freire e do LIS. Coletivos Presente. Solidariedade na pandemia.